Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma das aulas do nosso módulo de grego intermediário, certo? E basicamente o que a gente falou na última aula foi explicar aqui um pouco o texto aqui de Romanos 1,16 e apresentar esses aspectos aqui do próprio conceito, né, do que Paulo vai abordar na sua epístola, né, uma epístola tão importante que é a epístola de Romanos. Agora, basicamente, o que eu quero trazer é exatamente o artigo, né, como um marcador de função. Depois dessa análise mais teológica, agora a gente volta para essa parte mais sintática, mostrando o papel do artigo como um substantivador e como um marcador de função. Porque no caso aqui, quando se diz porque o evangelho, né, o poder de Deus para a salvação, e aí nós temos de todo panti, aqui ó, panti, né? E aí nós temos to pistelonte, ok? E esse to pistelonte, literalmente, é aquele que crê, ok? Por quê? Porque nós temos o artigo vai ser aquele que, e o verbo é que vai trazer aquilo que é a referência, né, com relação ao verbo. Então, aquele que crê. Dessa forma, então, esse artigo, ele substantiva, tem o poder de substantivar e de também marcar a função desse particípio aí, basicamente como um particípio substantival, certo? Então, sempre que aparecer um artigo mais um particípio, artigo mais particípio, o que nós temos aí é o nosso o que a gente vai ter é exatamente esse aspecto do artigo como substantivador, marcando a função desse particípio, beleza? Muito bem. Agora nós chegamos em João 4, versículo 11. E aqui em João 4, 11, nós temos o seguinte texto. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então, o texto aí da mulher samaritana, o que a gente tem aqui, João 4:11. O texto começa com legei, certo? Que aqui foi traduzido como respondeu. Lembrando que lego significa eu digo, mas claro que quando se está falando em relação a um diálogo, a uma interlocução ali, a gente está percebendo também uma resposta. Então, por isso ele traduz como respondeu, certo? Então, respondeu a ela, né? Respondeu-lhe, certo? Respondeu-lhe. Lembrando que quem diz algo para alguém, então aqui é o objeto indireto. E aí temos aqui regnei, que é a mulher, certo? A mulher. No caso aqui, nós temos ela. Quando nós temos esse entre parênteses, aliás, entre colchetes aí, é uma indicação de que essa palavra guiné, né, o regnei, ela não está presente em alguns manuscritos e a edição está sendo honesta em dizer, olha, é possível que esse texto não esteja no original. Então, é interessante notar isso aí, mas essa é uma discussão da manuscritologia e não da sintaxe do grego. Mas é importante que a gente mencione isso. Aí nós temos Kyrie, que é Senhor. Perceba que ele termina aqui em epsilon. Por que termina em epsilon? Porque se você lembrar, o nominativo de Kyrios, nominativo singular, é Kyrios.
O genitivo é Kyrio. O dativo é Kyrio. E o acusativo é Kyrion. Só que tem um caso que nem sempre é apresentado, porque ele muitas vezes ele é semelhante ao vocativo, mas na segunda declinação nem tanto. Então, é Kyrie. Deixa eu me puxá-lo aqui um pouquinho mais acima. E aí nós temos Kyrie. E esse Kyrie é exatamente o vocativo, ok? E, portanto, como vocativo, ele tem essa ideia, né, de senhor, vírgula, né? Temos aqui, ó, senhor, vírgula. Tu não tens com o que atirar, certo? Tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Então, esse Kyrie é o vocativo marcado aí por essa terminação em epsilon, certo? Então, Kyrie, senhor. Ute, ute, essa expressão aí, ute, ela também é uma conjunção, né? Uma conjunção negativa, que é que o senhor não tem nem isso, nem aquilo, né? Basicamente, é uma forma de dizer que de reforçar a negação. E aí nós temos anklema. Esse anklema é a ideia de que não é balde, né? É um balde, né? Tu não tens com o que atirar. Tu não tens um balde. Basicamente é isso. Tem aqui é interessante porque ele traduz com o que atirar, né? Certo? Mas basicamente tu não tens um balde, tu não tens um recipiente aí com o qual o senhor pode tirar. E é uma palavrinha que só aparece uma vez mesmo no Novo Testamento, só aparece aqui e não mais em outros lugares. Então tu não tens um balde. Aqui nós temos o erres, ok? Então o erres é o tens, então tu não. O ute é não, certo? E o tu está aqui conjugado no verbo. Então, tu não tens um balde, tu não tens com que atirar. Cai e to frear, que é o poço, certo? Obviamente também não vai aparecer tanto aqui no Novo Testamento, somente 3 vezes. Falando aí, por exemplo, Lucas 14. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço? Aí aparece a palavra, e que é frear, e também Apocalipse 9:1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída no céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, freatos é a palavra lá. Então, o poço estin é bathi, que significa fundo, certo? O poço é fundo, bathi. É um adjetivo, também não tem tantas acepções, né? No Novo Testamento ela vai aparecer aí 1, 2, 3, 4 vezes, exatamente. 4 vezes aparecendo aí a palavra bathi, a ideia de profundidade, profundo. Então, poço é fundo. Pothen é a ideia exatamente de onde, certo? Onde, pois, erres, tens, e aí nós temos torridor, todzon, onde tens a água viva. Torridor é a água e todzon, viva. Tu tens a água viva, ok? É interessante notar aqui que a parte teológica é bem considerável, né? Porque nós temos aí a mulher dizendo que ela quer essa água viva, ela quer essa água que Jesus tem para oferecer, ela entendeu que o que Jesus tem para oferecer é muito importante,
é muito valioso e ela quer para agora, né? É basicamente isso que a gente vê. Mas ao mesmo tempo, nós, nós vemos que ela ainda não entendeu exatamente o que Jesus falou, porque ela não está entendendo bem quando a gente vê aqui que ela quer essa água viva, mas ele não tem balde. Onde é que está essa água viva se não tem balde e tal? Então, tem um descompasso aí, né? Entre o entendimento do que é espiritual e do que não é espiritual. Mas o fato é que ela se coloca como aquela que quer receber isso da parte de Jesus, mesmo sem entender completamente. Muito bem. Onde, pois, tens a água viva? E aí, eu quero chamar a atenção aqui para essa expressãozinha aqui, ó, a água viva. Por quê? Porque nela, ela é a tradução aqui do torridor, todzon, ok? Torridor, todzon. E essa colocação aqui, torridor, todzon, é exatamente o fato de que quando a gente avalia os artigos, temos dois aqui, ó. Primeiro, em relação a torridor, a água, certo? E depois todzon, a água viva, certo? A água viva. Esse artigo, o primeiro artigo, ele é um artigo basicamente aí para marcar, né, a definição, a água e tal. Mas o segundo artigo, ele tem um propósito específico. Por quê? Porque dzon é particípio, tá? Dzon é particípio e está junto com um artigo. Na posição, inclusive, atributiva. Nós temos um artigo, substantivo, artigo, particípio. Esse particípio é um particípio adjetival. Ele está aí dizendo, é a água que vive, literalmente, né? A água vivente, a água viva, óbvio. Mas o ponto é mostrar que esse artigo, ligado a esse particípio, nessa posição, é um adjetivo, aliás, é um particípio adjetival. Então, qual é a função do artigo? A função do artigo é exatamente essa. Marcar e dizer, olha, isso aqui é um particípio adjetival. É dizer que esse é um particípio e fazer dele um particípio ao mesmo tempo. Então, tanto ele adjetiva o particípio, quanto ele diz, esse aqui é um particípio adjetival. Então, tem esse caminho aí, esse caminho de mostrar, dentro desse aspecto, um ponto de contato aí entre a água viva, né? Como a gente tem apresentado, a água que vive. Então, é esse ponto aí que a gente tem mostrado. A água que vive ou a água viva são os pontos que a gente tem visto aqui, e o artigo tem o seu papel, portanto, de marcar a função, bem como de adjetivar, ligado dessa forma ao particípio, certo? No caso, torridor, todzon. No mais, nós não temos nós não temos um outro artigo ligado a um particípio. Podemos ir então para o próximo texto, que é o texto de Atos, capítulo 1, versículo 19. Atos 1, 19. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Vamos analisar inclusive aqui um pouco o contexto, a gente não analisar o texto fora de propósito, né? Aqui nós temos Atos 1. Depois de Atos 1:8, quando temos ali Jesus falando, ditas estas palavras, então tem a ascensão, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu,
Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Então, nós temos aqui, olha, gnosto egeneton passe, tudo isso, né, o kai aqui significando ir, e isto chegou ao conhecimento de todos, né? Tornou-se conhecido de todos. Esse egeneto aqui tem a ideia então do tornou-se, ok? Tornou-se. Então ele se tornou conhecido de todos. E aí nós temos tois katoikusin, os e todos os katoikusin, habitantes. E aí temos Jerusalém, todos os habitantes de Jerusalém, certo? Todos os habitantes de Jerusalém. E aí nós temos roster, de tal forma, né, de maneira que, e aí nós temos klethenai. Esse klethenai, como nós temos aqui, é o verbo kaleo, certo? É o verbo kaleo, porque ele está na sua forma infinita, aorista passiva, por isso tem esse jeitão diferente. Mas o ponto é que to horion é keito, te e dia, dialecto. Então, aqui é assim, esse klethenai era chamado, certo? O Tohorion é esse campo, aliás, é Keno, né? Tohorion é Keno, esse campo. Te idia dialecto, em sua própria, idia tem a ver com própria, certo? Sua própria, dialecto, sua própria língua. Interessante palavra, né? Dialecto, palavra para língua. E aí nós temos autônomo, que é a língua própria dele, chamava-se então Akeldamar, que foi traduzido aqui como Aceldama. Tut estin, acho lindo isso, né? Tut estin, porque é bem próximo ao nosso isto é, né? Isto é, tut estin, campo de sangue, horion haimatos, campo de sangue, isto é, campo de sangue, aí se referindo a esse lugar. Muito bem. Aqui agora a gente vai procurar os artigos mais particípios, né? O artigo mais particípio onde nós podemos encontrá-lo. E ele está exatamente aqui, ó. Tois katoikusin. Os que habitam. Tois katoikusin. Katoikusin. E esse katoikusin
ele tem esse papel, certo? Para que você perceba o seguinte, ó, tois é o nosso artigo. E o katoikusen? Katoikusen é o verbo katoikeu. E esse katoikeu, ele tem um aspecto bem interessante, certo? Esse katoikeu é exatamente essa ideia aí de residir, né, de viver, de habitar. Então, literalmente, aqui nós temos um artigo mais um particípio. E você já deve ter aprendido a regra, né? Qual é a regra? Temos um artigo mais um particípio substantival. O que ele vai tornar é aquele que. Então, aquele que mais o verbo. Mais o verbo. E sendo que é aquele que mais o verbo, será aquele que habita, ok? Aquele que habita. No caso, é aqueles que habitam, porque está no plural, katoikusin. Mas, além disso, o que a gente precisa saber é o masculino plural, exatamente. É o particípio presente ativo, dativo masculino plural. Então, são aqueles que habitam. É interessante o fato de que ele está no dativo, certo? Porque ele se tornou conhecido a essas pessoas, né? A todos. Por isso que aqui está tudo no dativo, ó. Dativo, dativo e dativo. Exatamente por isso. Porque foi conhecido a essas pessoas, tornou-se conhecido para essas pessoas. E é por isso que o dativo se torna aplicável nesse ponto aí, certo? Um outro ponto importante que a gente poderia chamar a atenção aqui é, como eu falei, esse tut est in, né? Que é exatamente a nossa expressão que a gente tem em português. Isto é, é uma afirmação ali como uma colocação de quem está explanando algo, né? De quem está meio que sumarizando, está atualizando aquilo que ele falou, colocando em uma forma mais clara, certo? Então, isto é campo de sangue. Muito bem, muito bem. Vamos lá para agora o texto de Romanos 7:2. Ouça, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Vamos aqui analisar esse texto. O gar é o nosso porquê, certo? Às vezes traduzido como pois, no caso aqui porquê. Ripandros. Guiné, né? Nós temos Guiné, se você lembrar, é a mulher. Lembra de onde vem a palavra, né? Ginecológico, ginecologista. Esse Guiné aí tem a ver com mulher. E esse Ripandros, deixa eu me abri-lo aqui. Romanos 7:2. Exatamente, né? Ripandros, literalmente, nós temos aqui, eu já falei, né? Crianças não façam isso em casa, né? Que é não é porque as raízes da palavra, né, estão ali, que não necessariamente vai dar o significado da palavra vai dar a soma das raízes que estão ali. Mas algumas vezes faz sentido. Então, o ripandros, nós temos aqui hipó, que é a ideia de sob, e andros, que tem a ver com homem, ok? Então, é a mulher que está sob o homem, né? Que está sob, digamos, a autoridade, que está ligada a um marido. Então, é uma mulher casada. Para falar mulher casada, ele utiliza a mulher que está sob a liderança, sob um homem ripandros, a mulher casada.
Isso, inclusive, daria um excelente estudo para entender exatamente por que essa palavra, a palavra casada, ela toma essa forma aí. Mas valeria uma discussão. Mas já dando uma noção para você, essa palavrinha aqui, como eu imaginava, ela só aparece uma vez no Novo Testamento. E é essa aqui. Ficamos por aqui, que Deus nos abençoe e até a próxima aula. A gente vai continuar analisando esse texto e os próximos. Valeu!